Então fala você, ligado para mais um vídeo aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, deixe o seu like e habilite o sino das notificações. Gente, é muito importante, de graça, a sua inscrição. Clicou uma vez, está inscrito, ponto, sobe o like aí e ajude no alcance do vídeo aqui. Bom, eu vou falar sobre esse assunto do Juninho, Juninho Pernambucano, que é dirigente, vocês sabem, de futebol, com as críticas que eu venho fazendo quase que diárias, né, gente, ao CEO do Vasco, Luiz Melo, CEO da SAF do Vasco, para ficar mais correto. Eu venho criticando bastante, não só eu, como outros companheiros de trabalho também, porque o trabalho não é bom, o trabalho é péssimo, né? E, enfim, existe sim um mal-estar dentro do Vasco, isso é fato. Não estou aqui contando história, você sabe disso. O Vasco está muito mal no Campeonato Brasileiro e com uma semana e tem, né? O Barbieri tem essa semana cheia para trabalhar. Enfim, primeiro eu vou falar sobre esse assunto, depois nós vamos falar sobre o time, depois vamos falar sobre reforços. Esse assunto, a galera ontem invadiu minhas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui no canal principalmente. Eduardo, o Juninho Pernambucano como CEO, fala do Juninho. Então, assim, a torcida do Vasco, sabe, pede o Juninho como CEO do Vasco. Cara, Eduardo, acho sensacional. Se o Juninho hoje fosse, né, o CEO do Vasco, mudaria completamente toda a parte de estrutura do futebol do Vasco. Porque é um cara muito sério, é um cara muito inteligente, excelente profissional, vascaíno, né? E ídolo do clube. Então, assim, eu assino embaixo o que vocês comentaram. Eu assino embaixo. O Juninho trabalhando dentro do nosso clube. Gente, eu sou muito a favor dos nossos ídolos, sabe? Tipo, o Felipe, que hoje é treinador, treina a equipe do Bangu, pode ser um auxiliar técnico, ou até mesmo já, pô, entre ele e o Barbieri, sendo sincero, eu prefiro o Felipe, né? Pô, Felipe, poxa, o Pedrinho, o Valdir Bigode, que saiu do Vasco, bem, Ramon Menezes, que hoje é treinador da seleção brasileira, tá aí, vai ser campeão do mundo, não tenho dúvida. E vai treinar também a seleção principal. Então, assim, o Juninho hoje, trabalhando dentro do Vasco, para mim, aí é a minha opinião junto com a de vocês. A de vocês também, né? Porque foram vocês que trouxeram esse primeiro assunto da matéria, desse primeiro vídeo hoje aqui. O Juninho, pernambucano, como CEO do Vasco, seria um sonho. Eduardo, é muito difícil? É muito difícil. Mas só existe o impossível, né, gente? Só pertence a gente, né? Deus, eu acredito muito em Deus, Deus pode fazer o impossível. Então, assim, se o Juninho viesse para o Vasco, seria muito, mas muito legal mesmo, tá? Então, é só um assunto, é só um pedido da própria torcida e tudo mais. Vamos lá. Os jogadores ontem, tá? Mudando de assunto, se reuniram com Paulo Brax para dar os parabéns para ele por conta da entrevista que ele concedeu aos jornalistas, assumindo o erro, né, dizendo: ó, o erro é meu, assumiu a bronca e tudo mais. Gente, você pode fazer todas as críticas do mundo, desculpa, aos seres humanos. Pô, vou criticar, não tá bem. Agora, quando o cara, né, pô, ele foi criticado, ele foi bombardeado, ele assume o erro, vem a público e, ó, tô aqui, de peito aberto, vou responder todo mundo. 1 hora e meia de entrevista. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. Você pode não gostar do trabalho do cara, eu posso não gostar do trabalho, o Joãozinho, a Mariazinha. Gente, mas quando o cara vem a público e dá a cara, fala: pô, eu errei, tá bom, pode perguntar, vou responder, tô aqui. Pô, já deu ruim. Vamos corrigir esse negócio. Não vou conseguir voltar lá atrás para corrigir e, e trazer para o presente. Não dá. Já foi. O passado já foi. Agora é daqui para frente. Tá certo? Então, muito legal a atitude de dois jogadores com o Maurício Barbieri, não, com o Paulo Brax. Tá certo?
Agora vamos falar sobre reforços, tá? Para a gente terminar o assunto, falando sobre a preparação do Vasco para o jogo contra o Flamengo nessa segunda-feira. E você vai acompanhar esse jogo ao vivo aqui, direto do Maracanã. Se inscreve, sobe o like e se inscreve aqui embaixo. Gente, Alan Ruiz, do Arouca, né, de Portugal, foi oferecido ao Vasco e o Vasco está analisando a situação do jogador, tá certo? Não foi descartado, mas o Vasco analisa ali a situação, o Vasco está buscando jogadores e tal, o Vasco vai apresentar jogadores. Já tem jogador fechado, né? O caso do Serginho, por exemplo, aqui, ó, jogador de 28 anos, vem da Turquia, foi destaque na Turquia. O futebol turco não é fácil, não, tá? Eu vi muita gente aí achando, não sei o quê, o cara não é conhecido. Vou repetir, o Emerson Sheik, quando foi para o Flamengo, foi oferecido para o Vasco no passado, e rejeitado pelo Vasco. Quem é Sheik, não sei o quê. O cara virou ídolo lá. E no Corinthians também, inclusive foi campeão do mundo. Então, assim, o cara não fez carreira no Brasil, zero problema. Essa é a minha opinião. Tá? Então, o Serginho é jogador do Vasco, o Botafogo estava igual um louco em cima do cara. São Paulo também. Né? E ele fechou com o Vasco. E esse tipo de jogador, eu comentei isso com o Emerson Rocha ontem. Falei, pô, Emerson, esse tipo de jogador nós temos. Então você pode trazer. Por quê? Pô, tem Eric Marcos, tem o Figueiredo, que pode jogar como ponta e também como centroavante, enfim, o Orejano, o Gabriel Peck, são jogadores de ponta. Então você pode trazer. Você não vai sofrer com isso, sabe? Então, é uma boa aposta. Uma coisa é você apostar por Vasco. Eu apostei em jogadores aí, não vou ficar aqui, porque eu não gosto de difamar nenhum atleta. Acho que o Vasco vai ter um exemplo. Juan Cruz, o Vasco vai devolver para o Santos. Pior, vai ter que pagar 500 mil reais, né, nessa contratação que não funcionou. Bom, vamos falar sobre o time do Vasco. O Maurício Barbieri tem a semana cheia para trabalhar, né? O Flamengo joga hoje contra o Fluminense, né, pela Copa do Brasil. Então, o Flamengo joga hoje, ou seja, vai desgastar seus jogadores e o tempo de recuperação do Flamengo em preparação vai ser menor do que o do Vasco, certo? Analisando aí esse contexto, vamos analisar aqui. Flamengo eliminado hoje para o Fluminense. O Flamengo chega com a pressão em cima do Vasco, que Flamengo e Vasco é decisão, isso não tem mais. Todo mundo fala isso. Inclusive ontem o Apolinho, no programa do Apolinho, gosto muito do Apolinho, falou, ó, se o Flamengo for eliminado para o Fluminense e o Flamengo perder para o Vasco, aí vira aquele inferno astral. E outra coisa, uma eliminação hoje contra o Fluminense, o Flamengo vai muito pressionado contra o Vasco. Né? O Vasco está pressionado, isso é fato. O Vasco precisa da vitória. Nós precisamos vencer esse jogo. É o Vasco que precisa subir na tabela. E o Maurício Barbieri, ele tem que entender, colocar na cabeça dele, aí eu falo mesmo, tem que entender. Primeiro, Flamengo e Vasco não é joguinho de esquina. É decisão de Copa do Mundo, tá? Para os dois lados. O Flamengo é superior. Não interessa. Pode ter um time, jogadores de nome, sem mais. É o Vasco do outro lado. É essa camisa aqui do outro lado que vai enfrentar o Flamengo. Com o Maracanã dividido, a torcida do Vasco comprando ingressos. Então vamos com tudo para cima do Flamengo. O Vasco com uma semana cheia para trabalhar. Segundo informações, você, Maurício Barbieri, foi cobrado dentro do clube para fazer mudanças no time titular. E tem que fazer, porque do jeito que está, não dá. Tá certo? Então, assim, essa é uma situação, primeiro, que me chama muita atenção. Eu acho que o momento do Vasco, sabe? O momento do Vasco, tipo assim, pô, o momento tá difícil, mas eu tenho a semana cheia para trabalhar. Eu tive 2 pré-temporadas praticamente para trabalhar esse time. Daí o Barbieri simplesmente arma um time de um jeito que ninguém entende. Então, assim, gente, de coração, Maurício Barbieri, desejo toda a sorte do mundo. Agora, sem inventar, faz o simples. Escala os jogadores mais habilidosos, mais rápidos no meio campo. O Flamengo sai muito para o jogo. Vai deixar espaço ali atrás. E eu falo isso hoje, sabe por quê, gente? Eduardo, tá dando arma pro adversário? Claro que não. O estilo de jogo do Flamengo é esse. Se eles mudarem, eles perdem o jogo também. Então o Vasco tem que tentar o diferente. O Maurício Barbieri, na verdade, tem que tentar a coisa diferente.
Não adianta ficar nessa teimosia de, vou jogar com 3 volantes e 3 atacantes. Não dá, não funciona. Vou repetir aqui, o Vasco está na zona de rebaixamento por conta da sua teimosia, Maurício Barbieri. Estão entendendo? Então, assim, momento é de mudança e de confiança. Então, vamos passar positividade, porque hoje é quinta-feira, o jogo é domingo. Então, vamos passar sempre, né? Vamos acreditar nessa vitória. Vai ser difícil, mas é uma vitória que pode mudar tudo dentro do Vasco. O clima, tudo. É o clássico contra o nosso maior rival. Simplesmente isso. Tá certo? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Se inscreve aqui embaixo no botão escrito inscreva-se mais uma vez. Sobe o like, habilite o sino das notificações e vamos com tudo, porque aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.